Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós aqui do podcast Rádio Sobrenatural contamos histórias de uma forma simples, porém histórias que são contadas pelas estradas, por esse Brasilzão de meu Deus. A gente quer ampliar ainda mais as nossas plataformas para que essas histórias cheguem cada vez mais longe. Torne-se um apoiador do nosso podcast através do apoia-se/SE Rádio Sobrenatural. Com seu apoio, aquele cafezinho na estrada, você vai ajudar a gente a chegar muito mais longe. Desde já, agradecemos. E se tornando um apoiador, você tem acesso ao grupo de WhatsApp, onde rola muita prosa boa, muito bate-papo e benefícios exclusivos. Desde já agradecemos o seu apoio. O link está na descrição desse episódio. Seu Mário, de todos os caminhoneiros que têm me contado os causos da estrada, o senhor é o único que não me contou nenhum caos de assombração na estrada. O senhor não tem nenhum caos? O senhor nunca viu uma assombração na estrada? Seu Mário ficou pensando. Ele, naquele jeitão quietão dele, pouco ele conversava, mas eu tenho muita amizade com ele. De vez em quando a gente se encontra aí nesses postos da beira da estrada. E você sabe que essas pessoas assim são mais quietonas, não gostam muito de falar. Mas como a gente tem muita amizade, e ele já sabendo do nosso canal, nos podcasts, das histórias que nós conta, e de vez em quando eu conto umas histórias para ele, ele fica assim, admirado de ver, e ele me contou. Na estrada não tem assombração. Na estrada não tem assombração. Eu nunca vi assombração. O jeito dele falar. E eu perguntando para ele, mas, seu Mário, eu tenho escutado tantas histórias nas estradas aí, senhor, nenhuma o senhor tem para contar? Na estrada não tem assombração. Eu nunca vi o fantasma na assombração. Seu Mário já é um senhor já dos seus aí 65 para quase 70 anos, ainda trabalha na estrada. Ele tem uma produçãozinha lá pequena, quando precisa levar para alguma cooperativa ou precisa levar para algum outro lugar, ele mesmo tem o caminhão dele e ele mesmo faz as viagens. Eu gosto de trabalhar na estrada, gosto muito do caminhão. E o jeito dele, o sotaque, e eu perguntei para ele, falei, seu Mário, é brasileiro ou o senhor veio do Japão? Não, eu veio de Japão já faz tempo. Eu vim do Japão, eu tinha 16 anos. Mas eu querendo insistir com ele, porque eu gosto muito de ouvir as histórias da estrada, eu insistindo com ele. Mas o senhor nunca viu, senhor? E lá no Japão? Lá no Japão tem assombração? E a gente brincando e conversando naquele tom de brincadeira. Não, até mesmo para instigar ele, contar uma história, alguma coisa daquele lugar que ele viveu até certo tempo, né? E a gente sempre vê falar nas estradas aí, de caminhoneiros contando histórias, mas é bem raro os caminhoneiros aí que são de origem japonesa. E o seu Mário é uma exceção já com essa idade, ainda gosta de dar suas viaginhas para lá e para cá, mas diz ele que já tá para parar, já tá para parar. Já não tem muita vontade de estar viajando longe. Mas aí ele contou. Eu na estrada nunca vi assombração. Na estrada nunca viu. Mas no Japão tem assombração. Eu vi uma vez assombração. E aí ele começou a contar a história dele, de quando ele veio e do que ele viveu lá no Japão. E depois a gente conversando, eu procurando entender, ele me contando do jeito dele. Com um sotaque bem carregado, com aquelas palavras que a gente tem que prestar atenção para entender. Mas aí eu vou contando mais ou menos do jeito que eu entendi ele contando.
Ele dizendo que onde morava na aldeia, lá naquele lugar que ele morava, era uma aldeia que era dividida por um rio. Um lado de cá, algumas casas, né? E pro lado de lá do rio, outras casas. Então formava aquela vila dos dois lados, atravessada por aquele riozinho. Aonde, para atravessar numa aldeia para outra, num vilarejo de casa, tinha essa ponte que o pai dele fez a ponte na época. Então era uma ponte lá de seus 15 para 20 metros, e o pai dele trabalhou na construção dessa ponte. Que inclusive ele falou que era ponte e deu muita tristeza. Que era ponte e deu tristeza. Porque diz ele que na época, quando foi construída aquela ponte, o pessoal usava muito para passar de uma vila para outra, num tempo de chuva, num tempo de muitas águas. A mãe dele, vindo da aldeia vizinha, da vila vizinha, por lado de cima, num dia que era chuvoso, já no cair da noite, a mãe dele caiu daquela ponte e nunca mais ninguém viu. Depois foram reparar que na ponte tinha uma tábua quebrada. Uma tábua quebrada e a turma desconfia que foi por ali, porque até mesmo porque do lado de lá dessa ponte, bem beirando a ponte, tinha um senhor que morava e disse que viu a mãe dele, a senhora, atravessando a ponte e caindo. Mas como estava aquele tempo chuvoso, ele correu para avisar todo mundo e na época diz ele que não deu tempo para fazer mais nada, porque a correnteza daquele rio, por ser uma época as correntezas muito fortes, não deu para se fazer mais nada. Então ele fala, seu Mário, que na verdade o nome dele é seu Kojiro, e ele ganhou o nome de Mário aqui no Brasil. Eu não sei se foi registrado, eu sei que todo mundo conhece ele como seu Mário. E para os mais conhecidos, chama ele de seu Mário-san. Mas na verdade ele conta que o nome dele é Kojiro. E então aconteceu que ficaram muito tristes e o pessoal atribuiu a questão da mãe dele ter caído na ponte. O pessoal ali da aldeia meio que atribuiu, meio que culpou o pai dele. O pai dele por não ter ido ajudar a mãe a atravessar a ponte, mas ele disse que o pai dele não sabia que a mãe dele já havia vindo. A mãe dele passava sempre pro lado de lá da vila, numa reunião de senhoras que fabricava vimes, balaio, cestas. Então sempre estava por ali. Era o trabalho dela praticamente, mas ele, como não sabia que ela já vinha vindo e o tempo estava fechando, aconteceu tudo isso e o povo meio que culpou, sabe? Ele por não ter ido ajudar a atravessar, então ficou um clima assim meio esquisito. E o pessoal diz que da aldeia, o pessoal diz que, sabe, não é que perdeu o respeito, perdeu aquela admiração que tinha pelo pai dele. O pai dele chamava seu Kiji e era um grande construtor, gostava muito de mexer com madeira, e nas horas vagas ele conta muito e até eu senti um certo jeito triste dele falar. Meu pai gostava muito de mexer com madeira, tocar flauta também, shakuhachi, gostava muito de tocar flauta. Eu, depois que mãe foi embora, eu pequeno em casa escutava meu pai tocar música triste na flauta shakuhachi. Eu ficava deitado, escutando meu pai com a janela aberta, olhando para o rio passando e olhando para a ponte tocando shakuhachi, aquela música triste. E ele contando essa história então para mim, que ele ficava ali deitado na cama, ele menininho ainda, escutando o pai dele tocar a flauta, triste. E diz que o pai dele mudou muito depois dessa ocasião, depois dessa tristeza que teve na vida dele. E não é de se admirar, porque uma perda desse, naquelas épocas, diz que os casamentos era diferente dos de hoje. Ele fala que era a época, tinha que conhecer moça tinha que família autorizar e família gostar da gente para casar. E assim ele contava. Mas é como se diz, né? Naquela época era tudo tão diferente do que é hoje. Ele já vindo embora de lá já há tanto tempo, os costumes eram tão, e o pouco que ele se lembra ele contava. E no pé dessa ponte, eles moravam por lado de cima, a continuidade dessa vila por lado de baixo. No pé dessa ponte, onde tinha essa outra vila, era a continuidade dessa vila, no pé dessa ponte tinha uma casa, onde morava um senhor e morava uma moça, que diziam que era uma moça muito bonita, porém ninguém via ela andar pelo quintal. Diz que era uma moça que era separada do marido, ou era viúva, uma coisa assim, e ela pouco saía, ela pouco se via ela
Muitas vezes, quando alguém passava e via, ela estava na janela. Mas assim, não direto na janela, se via pela janela, mas ela lá dentro do quarto. E ele se lembra muito. Seu Mário lembra, eu quando o menino passava a ponte, olhava a janela, via moça. Mas, sabe, eu tinha medo, porque eu não achava aquela moça bonita. E todo mundo comentava que ela era uma moça bonita que morava ali, ninguém, na verdade, chegou a ver ela de perto. E porque naquela época os costumes eram outros. A moça, quando era separada ou quando era viúva, ela era mais reclusa. Então pouca gente via aquela moça lá. Mas o seu Mário lembra, eu passava a ponte, olhava na janela, ela lá dentro, mas eu não achava ela bonita. Eu tinha medo. Então aconteceu que o pai dele, nessa ponte, depois que aconteceu esse fato muito triste, o pai dele fez nessa ponte 3 arcos. E nesses 3 arcos ele pendurou 3 lanternas, que todo dia à noite ele ia acender, porque na cabeça do pai dele, ele achava que não tinha iluminação e por isso a esposa dele não viu a tábua quebrada e por isso ela caiu. Então na cabeça dele ele achou porque era escuro. Ele fez esses 3 arcos, ele pendurou 3 lanternas, que ele me falou o nome e eu não consigo falar o nome das lanternas. E ali toda tarde, quando estava para escurecer, seu Queijo ia lá na ponte e acendia essas 3 lanternas, que eu imagino que seria como se fosse lampião daquela época. Ele voltava, sentava na beira da porta da cozinha e tocando a flauta, shakuhachi, e olhando para o rio, aquela correnteza e aquele barulho e aquela música triste, toda vez ele contava. E eu deitado lá da minha cama escutando, e muitas vezes eu dormi com o barulho dessa flauta que o meu pai tocava, e muitas vezes eu deitado eu via lá na ponte, essa moça saía da casa e ia até lá na beirada da ponte, como se fosse para escutar a música que meu pai tocava. Uma coisa assim que eu não conseguia entender, que ela nunca chegava perto da luz, embaixo da claridade. Sempre ela ficava no começo, numa parte mais escura, como se fosse escutando. E meu pai muitas vezes tocava, mas nunca prestou atenção que aquela moça vinha ali para escutar ele. Na verdade, ele nem sabia se aquela moça estava ali para escutar ele ou se ela simplesmente vinha ali para ver o rio. E ele toda noite tocava essa flauta. E era muito triste para mim, porque eu tinha passado por tudo isso. Eu era um menino muito novo e eu perdi a mãe, e era uma ocasião que eu sentia muita tristeza. Eu tinha medo muitas vezes de passar a ponte, e muitas vezes eu, em cima da ponte, olhava para aquela correnteza daquele rio passando e ficava imaginando. E ficava com raiva do rio, por que o rio levou minha mãe embora. Sabe essas coisas de criança que a gente não consegue entender, captar, a gente não consegue pensar? Então eu tinha muita tristeza. E essa tristeza vinha mais fundo quando escutava meu pai na porta da cozinha, onde ele começava a tocar essa flauta. Essa tristeza parece que doía muito mais no peito. Mas enfim, era coisa que se ia passando. Nessa época, eu tinha lá meus 13 para 14 anos. Seu Mário Santos contando para mim do jeito dele. Eu contando aqui do meu jeito, dá-se a impressão que foi tudo tão rápido ele contar. Mas foram horas de conversa. E para a gente ganhar a confiança de uma pessoa contar uma coisa tão triste, uma coisa tão doída, tão pesada, a gente tem que se mostrar verdadeiramente um amigo e escutar com muito respeito. E muitas vezes a gente até se emociona com o jeito da pessoa, se emociona junto com a história. Seu Mário contou para mim que em uma das noites, ele ouvindo aquela música tocar, o pai dele gostava muito de instrumento, inclusive o pai dele tinha no fundo uma plantação de bambu e no fundo da casa um cômodo que ele separava só para mexer com essas coisas. Ele gostava de fabricar e tinha na casa dele diversas flautas, que a turma chamava, que é o nome certo na época, e até hoje a turma chama de shakuhachi. Eu nunca aprendi a tocar shakuhachi, mas eu gosto muito. Hoje na internet a gente bota lá, escuta. Eu às vezes fico triste escutando música, a pessoa conversando, a gente nota a pessoa triste. Eu nunca aprendi a tocar, porque quando escuta música fica triste. Lembro de minha mãe. E aquela noite especial, observando meu pai tocar, eu sentia que ele estava muito triste, sentia pelas músicas que ele tocava, que até então contava-se
as minhas tias, que a minha mãe conheceu meu pai num concerto que teve, no vilarejo, uma apresentação que eles teve, numa cerimônia, ele tocando, e a minha mãe conheceu meu pai lá. Então esse instrumento fez muita parte da vida dos dois, do amor dos dois. Meu pai tocando aquela flauta na beira da cozinha, olhando para a ponte, aquela tristeza. Depois já, sempre, quando era noite, que ele já tinha acendido as lanternas dos arcos que ele construiu sozinho na ponte, ele observava aquela moça vindo no pé da ponte. Mas você sabe que tinha uma lenda que aquela moça, ela não era uma moça assim que era uma que se aparentava. Todo mundo falava que era uma moça bonita, mas eu, quando passei na ponte, que eu fui para cima, que eu fui na vila, eu vi ela dentro lá não era uma moça bonita. E aquilo ficou na cabeça do povo, e ela pouco saía de casa, e até que um dia meu pai tocando a flauta, aquela moça veio na ponte, meu pai tocando, e eu não sei porquê, meu pai se levantou tocando mesmo a flauta, se tocou e foi em direção à ponte. Nessa época, macho, ele me contando, eu tinha problema com fala, eu pouco falava. Eu falava pouco, mas depois que minha mãe foi embora, que minha mãe morreu, eu falava menos ainda, eu não conversava. Eu tinha muito medo de conversar com as pessoas, eu era muito tímido. Então hoje a gente entende que talvez pelo trauma que criança passa, acontece isso. E ele naquela noite tocando aquela flauta, e a questão era essa, toda vez ele tocando aquela música dele, aquela música triste, aquela tristeza, essa moça vinha até no pé da ponte como se para escutar meu pai tocando a música. Mas a verdade, o que se envolvia na conversa ali na vila, no vilarejo, que aquela moça, ela tinha assim um aspecto diferente, sabe? Porque quando a pessoa é muito reclusa, que a pessoa quando não se mistura na sociedade, aí começa a criar rumores, ou a pessoa é doente, ou ela tem algum problema, e naquela época não era diferente. O povo reparava muito por que aquela moça não saía de casa. Morava com o pai também era um daqueles que depois que aconteceu da minha mãe ter morrido, pouco conversou com meu pai, até porque achava que ele era o culpado de ter deixado a minha mãe cair na ponte, de não ter visto uma tábua quebrada, apesar de ter muitos homens lá na vila, mas culpava sempre meu pai porque ele sempre foi o que mais trabalhou naquela ponte. Naquela época eram pontes rústicas, né, de madeira, então culparam meu pai. Então muita gente ali deixou de conversar com ele. Teve alguns até que não cumprimentavam ele. Então essa moça morava com o pai, pouca gente se via, mas das crianças que passavam por ali, naquela ponte de dia, que muitas vezes via essa moça, não enxergava assim uma coisa tão bonita não. Até então as crianças conversavam, tinha medo de ver a moça da casa que nunca aparecia. E numa noite dessa, eu tinha até certo medo, sabe, de pensar, de ver, de passar na ponte, olhar e ver aquela moça, que, sabe, não ficava uma imagem tão clara pra gente. Então, rumores ali na vila, que aquela moça não tinha uma coisa muito boa com ela. Não sabia, na época, entender se ela era doente, se ela tinha algum problema, o que acontecia. Então, como naquela época o povo eram mais isolados, não eram como hoje, de se conversar, então muitos problemas que as pessoas tinham guardavam para eles mesmos. E nessa ocasião, meu pai tocando a música, olhando para a ponte, essa moça veio na beira da ponte, do nada meu pai foi caminhando em direção à ponte, e eu me dando aquela aflição, e eu saí e fui atrás do meu pai. Era perto da nossa casa, até na ponte era perto, não era muito longe, era coisa assim, distância de atravessar 2 ruas, então imagino lá uns 10 metros, que eu quando dormindo, ele contando eu dormindo, escutava barulho de rio, escutava barulho de flauta, barulho de rio forte quando chovia, contava ele. E meu pai se levantou e foi em direção à ponte, essa moça lá no pé da ponte, mas do lado, no pezinho lá da ponte, onde não tinha aquela iluminação daquelas lanternas que o meu pai tinha feito. Mas a questão é que me deu uma agonia, uma aflição tão grande de ver meu pai caminhando, já era escuro, já era alta a hora da noite, já era escuro. Foi me dando aquela agonia e eu fui atrás dele. Quando ele chegando perto dessa moça, que essa moça deu um passo para frente,
Quando ela se mostrou na luz assim, eu também levei aquele susto e gritei, pai, que ela entrou debaixo daquela lâmpada, deu para ver que ela não era humana, que ela era fantasma, era assombração, que ela tinha feição muito feia, era uma feição muito feia, como se fosse esqueleto. Sabe aqueles que a gente vê esqueleto? Ele contando. Meu pai levou aquele susto quando eu gritei, me pegou no colo, eu fiquei me olhando, ela saiu debaixo daquela luz e voltou para dentro da casa. Foi a primeira vez que eu gritei tão alto o nome do meu pai. Atravessamos a ponte de volta, a gente não tinha nem bem chegado perto. Atravessamos a ponte de volta, eu com muito medo, meu pai sem entender o que aconteceu. Meu pai parou de tocar flauta e toda vez que eu olhava para aquela casa, aquela moça, meu pai nem chegava perto. Quando era questão de noite atravessar aquela ponte, ou de acender as lanternas que ele tinha ligado, muitas vezes ele tinha até medo. E muitas vezes eu também tinha, pegava na mão dele e falava, eu tenho medo. E assim passou o tempo, depois com o falatório, com esse susto. Meu pai era de conversar pouco com as pessoas. Passado esse susto, um pouco tempo depois dali, como meu tio já tinha vindo embora para o Brasil, meu pai também resolveu vir embora. E eu veio eu e meu pai. E eu cheguei aqui, já tinha acho que 15, 16 anos. Nunca mais voltou. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Depois contando essa história para um, contando para neto, contando para filho, a gente ficou sabendo que aquela moça era Roniona. Roniona é o nome daquilo que a gente viu. E nunca mais fiquemos sabendo, porque nunca mais voltou. Meu pai, depois que veio de Japão, muito triste, tinha muita saudade do lugar, muita saudade de onde nós morava. Muitas vezes eu ouvi ele falar, se não tem mar, voltava para o Japão de a pé. Se não tem mar, voltava de a pé. De tanta tristeza que ele tinha de ter vindo embora. Até mesmo por causa dos meus tios já estar aqui e ele ter vindo morar por aqui. É muita tristeza. Então, depois a gente se aprofundando, e eu conversando com um, com outro, ele contando. Eu conversar com o filho, conversar com o neto, a gente ficou sabendo. Eu vi Roniona. Turma fala que é folclore, mas existe. Eu vi moça que morava no pé da ponte, era Roniona. E esse jeito dele contar, e eu até me surpreendi, porque esse povo, quando é mais velho, eles têm um tipo de crença diferente das da gente, de hoje em dia. E ele contando esse trecho da vida dele, essa história que, na verdade, eu até nem sei o quanto dela eu consegui entender, ou quanto eu achei que eu entendi. Mas ele contava para mim e falava, sabe, esse existe. Eu vi Roniona. E eu até nem sabia o que era, e ele explicou para mim que Roniona era uma moça que tinha perdido o marido, tinha ficado viúva e queria arrumar um outro amor, então ela enfeitiçava os homens. Como naquela aldeia poucos homens tinham solteiro, e como meu pai ficou viúvo, passado o tempo, Roniona tentou seduzir meu pai. Agora, não sei se por causa que meu pai era um homem novo, ou se meu pai tocava muito bem shakuhachi, que todo mundo gostava de ouvir. Ela tentou e quase conseguiu seduzir meu pai. Meu pai já falecido, ele contando para mim. E eu acho muito interessante, e eu respeito muito o jeito das pessoas falar, carregam seus sotaques, carregam suas histórias. E eu ouvi e gostei muito dessa história e pedi para ele se eu podia contar aqui no podcast. Ele falou, pode, mas o povo não acredita. Acreditando ou não, essa história que depois eu fui pesquisar e saber um pouco mais sobre essa lenda que o seu Mário San jura que viu, eu fiquei entendendo mais a história da Roniona. Ele contava assim no final do caos para mim, sabe, Roniona existe. Eu vi Roniona existe.